Por isso, antes de falar qualquer coisa, eu quero deixar uma pergunta para o teu coração nessa noite. Presta atenção que é de Deus. Qual é o milagre que você está precisando nessa noite? Qual é o milagre? Quero te dar uma notícia. Você está no lugar certo. Pastor, então é só na igreja que Deus opera milagres? Não foi isso que eu falei. Mas você está no lugar certo, sabe por quê? Porque Ele se faz presente aqui nesse lugar. E sabe por que Ele está presente aqui? Diz assim, pode dizer com convicção, por minha causa. Pode falar, por minha causa. Ele está aí por sua causa, Ele está aqui por sua causa. Você sabia disso? Olha só que honra, que maravilha, já pensou? Você de blusa vermelha, como é seu nome? Lucas. Lucas, já pensou que honra? Jesus está aqui nessa noite só por causa de você. É um privilégio muito grande, né? Queridos, é isso que a palavra de Deus diz. Diz assim, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar ali no meio deles. Eu acho que se o versículo tivesse uma continuidade, ele ia dizer assim, eu vou estar ali no meio deles por causa deles. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia, eu vou pedir a Cris que ponha ali, Isaías, Cris, por favor. Capítulo 6, a gente vai falar mais um pouquinho aqui, algumas coisas que a gente começou falando na semana passada, e algumas coisas ficaram ainda borbulhando no meu coração. A gente teve que parar assim meio que na metade, né? Na metade não, a gente parou na hora certa. Deus falou o que tinha que falar quarta-feira passada e vai falar o que tem que falar hoje. Amém, igreja? Então, por isso, antes de você abrir a sua Bíblia, o seu tablet, o seu celular, ou então de pegar uma colinha aí no projetor, né? Queria que você virasse para essa pessoa que está do seu ladinho aí, dá um sorriso bonito para ela e fala assim, fica ligado porque Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, você achou? Se não achou, pode pegar uma colinha ali, porque diz assim a palavra do nosso Deus, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Verso 8, para a gente fechar, que diz assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Feche seus olhos por alguns segundos. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Paizinho, por esse privilégio que o Senhor nos concede nessa noite, de estarmos na tua casa, e o melhor do que isso, é saber que o Senhor está presente nesse lugar também por nossa causa, Senhor. Nós te louvamos, Paizinho, porque sabemos que não somos dignos, não somos merecedores, não há mérito nenhum em nenhum de nós aqui nessa noite. Porque tudo é pela tua graça e pela tua infinita misericórdia. Te pedimos, Paizinho, fala mais um pouquinho conosco nessa noite. Senhor Deus, fala tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que saiamos desse lugar nessa noite com os nossos corações cheios, certos de que ouvimos não outra voz, senão a tua voz. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos, e todo o povo de Deus receba e diga amém, queridos. Amados, nós falamos aqui, começamos a falar aqui na quarta-feira passada, isso, sobre essa passagem do livro de Isaías que me encanta. E o livro de Isaías, ele é um livro assim também bastante
como é que eu vou dizer para você, emblemático, né? Se é que a gente pode usar essa expressão, porque há até estudiosos que consideram o livro de Isaías como se ele fosse uma mini Bíblia, como se ele fosse uma Bíblia dentro da Bíblia, digamos assim, né? Porque há algumas, digamos assim, similaridades entre o livro de Isaías e a própria Bíblia, né? Tanto que alguns dizem que o livro de Isaías, se você for ler ele na íntegra, você vai ver que ele quase que se divide em duas partes. Você pode identificar duas seções, pelo menos, no livro de Isaías, mais ou menos como a Bíblia, né? O Novo Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O livro de Isaías tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. E a Bíblia, o principal personagem da Bíblia, a gente percebe isso desde o primeiro livro, que é Gênesis, quando a gente vê lá que depois que acontece o pecado e tal, que aí Deus fala o quê? A palavra de Deus diz assim, que nascerá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, lá no livro de Gênesis, nós já lemos uma profecia falando de Jesus. Então, Jesus é o principal personagem da Bíblia. E no livro de Isaías, tanto que Isaías ele é considerado, chamado pelos estudiosos, de profeta messiânico. Por quê, pastor? Porque Isaías foi o profeta que mais profetizou a respeito do Messias. Então a gente percebe que no livro de Isaías, Jesus também tinha muito destaque, graças a Deus por isso. Não é assim, queridos? E a gente leu aqui na semana passada, e a gente percebe nessa passagem aqui, que havia entre esse profeta e o rei Uzias, a gente até confunde que os nomes são muito parecidos, né? Havia uma proximidade ali entre eles, não se sabe se eles eram parentes ou se eram apenas amigos, mas fato é que eles eram muito próximos, eram muito chegados, e aí acontece que esse rei veio a falecer, então Isaías sentiu ali a perda de alguém muito próximo, a perda de alguém muito chegado, e aí vivendo, digamos assim, esse luto, enfrentando essa adversidade, Isaías tem essa experiência, que nós começamos a relatar, a conversar com os irmãos aqui na semana passada, um pouquinho sobre ela, e eu só vou relembrar bem rapidamente para você algumas coisas que nós falamos aqui na quarta-feira passada, até porque eu acredito que alguns dos que aqui estão hoje não estavam semana passada. Você que não estava aqui quarta-feira passada, levanta a sua mão. Ó, temos algumas pessoas, ó, uma galera até considerável, né? Então vou só relembrar algumas coisas, até para que você não fique meio perdido, né? Na mensagem que Deus tem colocado no nosso coração, queridos. A primeira coisa que a gente aprende aqui no livro de Isaías é que a gente vai ver que ele teve ali uma grande experiência com Deus, e através dessa experiência, ele teve também, digamos assim, uma experiência de libertação. E nós falamos aqui bastante sobre isso, né, queridos? Que primeiro você precisa ter uma experiência com Deus, para que depois você tenha uma experiência de libertação. Que muitas vezes nós pensamos, alguns tentam até fazer o contrário, né? Quando você convida alguém para vir à igreja, ou frequentar, ou enfim, visitar, a pessoa geralmente fala assim, pastor, eu até acho legal, mas primeiro eu preciso parar de fumar, primeiro eu preciso parar de beber, primeiro eu preciso parar de fazer algumas coisas que eu sei que não agradam a Deus. Meu amado, não vai parar nunca, porque a ordem não é essa. Você não se liberta para ir a Jesus, você vai a Jesus para ser por ele liberto. É assim que funciona. Então a gente aprendeu isso aqui com Isaías, queridos, e a gente falou bastante sobre isso. Agora, no verso 5, que é um verso muito interessante, eu vou pedir a Cris para botar ele ali, porque foi o verso que nós mais utilizamos na semana passada, quando a gente lê assim, você pode até ler comigo, diz assim, então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a gente começou a aprender algumas coisas aqui muito interessantes. A primeira delas, quando a gente vê Isaías dizendo assim, então disse eu, ou então eu disse, ai de mim. Você vê que Isaías usa ali a expressão muito na primeira pessoa, ou seja, falando dele. E aí a gente entende, queridos, que Isaías estava ali fazendo algo que é extremamente importante, mas que também é extremamente difícil fazermos. Uma autoanálise, ou seja, você vê que Isaías ele estava sempre falando dele mesmo, apontando o dedo para ele mesmo. Nós, na grande maioria das vezes, temos muita facilidade de apontar o dedo para o próximo, né? E há até quem diga que quando nós apontamos o dedo para alguém, a gente esquece que quando você aponta um para alguém, você fica com 3 apontados para você. Isaías fez uma autoanálise e começou a pensar como é que estava a vida dele ali, como é que estava a situação dele diante de Deus. Isso nós precisamos fazer sempre. Sempre precisamos analisar como é que está a nossa vida, como é que nós estamos, como tudo, como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe, como empregados, como crentes, como pastor, como ovelhas, enfim, queridos. Precisamos
nos analisar, e não analisar o outro, como nós temos uma grande facilidade, e não só de analisar, como também de transferir a responsabilidade para o outro, né? Se estou com problema no casamento, é por causa da minha esposa. Se estou com problema na minha igreja, é por causa dos meus irmãos, é por causa do meu pastor. Se estou com problema no meu trabalho, é por causa dos meus colegas de trabalho, é por causa do meu chefe, do meu supervisor, do meu patrão. Ou seja, o problema nunca está em mim, está sempre no outro. Por quê? Porque eu tenho uma facilidade muito grande de analisar e de identificar o erro, a falha do outro, mas não tenho essa mesma facilidade de fazê-lo comigo. Está dando para os irmãos entender? Isaías deixa isso ali muito claro. E aí ele fez a autoanálise e depois ele diz assim, ai de mim, e aí ele diz mais o quê? Ai de mim que estou perdido. Ou seja, ele chegou à conclusão que a situação que ele estava vivendo no momento não era das melhores, não era das mais cômodas, não era das mais agradáveis. E aí eu até entendo porque que muitas vezes nós não fazemos, pelo menos, né, não gostamos de fazer autoanálise. Porque na grande maioria das vezes que nos autoanalisamos, não chegamos a um resultado muito satisfatório. Não é assim? Eu sei que se eu for me autoanalisar como esposo, de repente eu me dou nota 8. Mas se perguntar à minha esposa, ela vai dar um 5. Já não ficou legal. E eu ainda estou sendo bacana, né? De repente, se eu for me autoanalisar como ovelha, eu me dou nota 7, mas aí de repente se perguntar para o pastor Carlos, ele pode falar, não, vou te dar um 4. Está dando para os irmãos entenderem? Ou seja, na grande maioria das vezes, quando nos autoanalisamos, a gente sabe que o resultado não vai ser muito satisfatório. Foi o que aconteceu com Isaías. Ele chegou à conclusão que ele estava perdido. É a expressão que está ali. E nós, queridos, precisamos disso. Agora, não só chegarmos a essa conclusão, mas fazermos como fez Isaías. Isaías não só reconheceu a situação dele, mas admitiu. Queridos, você conhece alguém que admite assim, não vou nem dizer publicamente, mas pelo menos para algumas pessoas, que está fraco espiritualmente? Você conhece alguém que chegou para você e falou assim, irmão, ora por mim, muito tempo que eu não leio a Bíblia. Ora por mim, irmão, que há muito tempo que eu não oro. Estava conversando com uma pessoa ali no gabinete agora há pouco. E ele falou assim para mim, pastor, como é que a gente faz quando a gente não consegue ler a Bíblia, pastor? Tem um impedimento. Como é que o senhor faz? Ele perguntou para mim, como é que o senhor faz? Eu falei, meu querido, eu oro. E quando o senhor tem um impedimento para orar, pastor? Eu falei, rapaz, tem coisas que a gente faz na marra. Aí ainda disse assim, pastor, mas às vezes o senhor quer falar e as palavras não saem. É assim que acontece muitas vezes. É por isso que a Bíblia é sensacional. O que a Bíblia fala? Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, aquelas palavras que ninguém consegue decifrar e entender. Só Ele. E você, que muitas vezes você sabe o que você está tentando falar. E o Espírito Santo traduz esse negócio, leva tudo, né? Tudo na tecla SAP direitinho. Ou seja, quando você não consegue sequer abrir a boca, ele intercede por você. É assim que funciona, queridos. Muitas vezes é meio que na marra, é meio que na força. Mas você sabe de alguém que confessa isso? Você conhece alguém que confessa isso para uma outra pessoa? A Bíblia diz que Jesus orando sozinho. Eu creio que ali Jesus foi sozinho, não é nem por causa para não se expor diante dos discípulos. A preocupação de Jesus não era com ele, era com os discípulos. Porque a Bíblia diz que ali no jardim de Getsêmani, Jesus orando, ele orou assim, ele falou, Pai, a minha alma está terrivelmente angustiada. E ainda diz mais, angustiada até a morte. Eu acredito que se os discípulos ouvissem o mestre deles, de repente, orando assim, queridos, o que eles vão pensar? Fala, caraca, se ele está assim, se o negócio está ruim para ele, imagina para nós. Você está conseguindo entender? Então Jesus rasgava o coração, queridos. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você, tem hora que a gente precisa fazer isso. É por isso que a gente lê lá no livro de Lucas, não, Mateus, né? Mateus 6, que Jesus fala, entra no quarto, fecha a tua porta. Por que isso, queridos? Para que você tenha intimidade com Deus e abra o teu coração sem reservas.
falo o que está lá dentro, sabe aquelas coisas que você não pode falar para ninguém. Tem orações que eu faço que eu não faço nem na frente da minha esposa. Não é que eu esteja escondendo nada dela, ou coisa que ela não pode saber, não, não. Mas é coisa muito íntima entre eu e Deus. Eu creio que ela também tenha os particulares dela com Deus. Você está conseguindo entender? Nós precisamos disso. Nós precisamos fazer como fez Isaías. Eu cheguei à conclusão que eu estou perdido. Perdido. Você está conseguindo compreender? Amado, você sabia, vou falar uma coisa aqui que é muito séria, mas ouça isso. Você sabia que no nosso meio tem alguns que estão perdidos? Pressupõe-se que todos aqueles que estão dentro da igreja deveriam estar salvos. Mas, lamentavelmente, não é bem assim que acontece. Não precisa levantar a tua mão, não é a teologia do terror, não. É só para você sair daqui alerta hoje, pensativo. Olha para mim, que é muito sério que eu vou falar para você também agora. Acabamos o culto aqui, 8h30 mais ou menos. Aí você vai se preparar para ir para sua casa. E você tem um infarto fulminante. Sabe o que é um infarto fulminante, né, queridos? Sem chance. Olha para mim. Você tem certeza da tua salvação? Se você morrer hoje? Eu vou falar para você de mim. Eu tenho plena convicção. Plena convicção. Por que eu falo isso para você, queridos? Porque isso era uma das coisas que mais me irritava quando eu escutava crente falando isso. Queridos, eu ficava irado quando eu escutava alguém falando que ia para o céu. Isso me deixava a Maria nervoso. Eu pensava assim, quem é esse cara para dizer que quando morrer vai para o céu? Quem que garante? O que ele tem de melhor que eu para ir para o céu? Se ele vai, eu vou também. Porque eu não entendia que ele tinha a certeza que hoje eu também tenho. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Você também precisa ter. E vou dizer mais uma coisa aqui que também é muito sério para você levar para a tua casa nessa noite, na tua cabeça. Se você não tem essa certeza, tem alguma coisa errada com a tua vida espiritual. Você precisa ter certeza da tua salvação. Agora, para chegar a essa conclusão, você tem que fazer igual a Isaías. Admitiu a situação dele. Sabe qual é o nosso problema, queridos? É que nós muitas vezes queremos transparecer uma coisa, sendo que a realidade é outra totalmente diferente. Queridos, você engana a igreja, você engana o teu pastor, eu engano a minha esposa, eu engano até a mim mesmo. Você sabia disso que você pode enganar até você mesmo? Pega uma versão de algo que é mentira e conta sempre essa mesma mentira para as pessoas. Vai chegar uma hora que até você vai ter dúvida se aquilo é mentira ou é verdade. Ou seja, você acaba enganando a si próprio. Agora, quem é que engana Deus? Alguém engana Deus, Amândio? Ninguém. Ninguém. Eu posso posar de salvo, ungido, cheio do Espírito Santo, espiritual. Mas estou perdido. Mas eu quero declarar uma coisa para você nessa noite, dos que estão aqui dentro hoje, agora. Nenhum de vocês vai sair daqui nessa noite com dúvida com relação à tua salvação. Nenhum. Porque se você não tem certeza, você vai ter hoje. Pastor, o que é que garante a minha salvação? Frequentar uma igreja? Garante a salvação. Irmão, vou chegar no céu, na porta do céu, com a minha carteirinha, pastor da Igreja Batista Central do Rio. Abre a porta aí, seu anjo, que eu quero entrar. É assim que funciona?
membro do departamento de louvor da IBCRJ. É assim que funciona, Pedrinho? Garante a salvação? Mas eu sou regente do coral. É assim, Camila, que funciona? Não, né, Camille? Tem que ser. Tem que ter compromisso. Tem que ter experiência com ele, que foi o que nós falamos aqui na quarta-feira passada. Queridos, nessa noite eu quero mexer com você mesmo. Eu quero que você saia daqui pensando como é que está a tua vida espiritual, como é que está a tua situação diante de Deus. Isaías falou, eu estou perdido, eu preciso que alguém faça alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso continuar do jeito que eu estou. E sabe o que muitas vezes angustia a gente que está na liderança? É que às vezes, amados, a gente nem quer ver, mas Deus mostra. E o que é pior, você não pode fazer por ele, Jorge. Muitas vezes você vê a pessoa caminhando rumo ao abismo. Só que você não pode virar ele na marra. Você tem que falar, meu amado, por aí não vai por aí, cara. Vamos por aqui com a gente, ó. Aí tu vai, tem um abismo no final, cara, tu vai cair. Mas você não pode obrigá-lo, você tem que tentar, através do Espírito Santo, convencê-lo. Você está conseguindo compreender? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence. Por isso que eu digo que nessa noite ninguém vai sair daqui andando para o abismo, todos vão sair daqui andando para o céu. A não ser que você não queira, aí é um outro problema. Aí é uma opção sua. Sabe por quê, queridos? Parece duro que eu vou falar para você, mas isso que eu vejo pela Bíblia. Deus dá a você o livre-arbítrio até para você escolher ir para o inferno, se você quiser. Você consegue entender? É isso que eu aprendo ali com Isaías. Ele falou, eu preciso fazer alguma coisa. Agora vamos ver o que Isaías fez. Vai começar a falar um pouquinho aqui, até um certo horário, daqui a pouquinho a gente termina. Porque o verso 5 diz, ai de mim, que estou perdido. Agora olha só, porque sou homem de lábios impuros. Olha aqui para mim, queridos. Lembra que eu disse que Isaías teve uma experiência com Deus? Através dessa experiência ele teve uma experiência de libertação. Aí aqui ele fala, ai de mim, eu vi o Senhor, estou perdido. E aí ele fala, porque eu sou homem de lábios impuros. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Primeira coisa, Isaías deu nome para o pecado dele. Isaías rasgou o coração diante de Deus, ele disse mais ou menos assim, vou traduzir para você entender. Senhor, tem misericórdia de mim, porque meu problema está nos meus lábios. Não sei, às vezes a gente lê isso, uma vez eu escutei um camarada falando, acho que Isaías era um profeta que falava muito palavrão. A Bíblia não fala nada disso aqui. Até porque, queridos, palavrão não é o único problema dos lábios, né? Fala, pastor, eu não tenho esse problema, pastor, que eu não falo palavrão, pastor. Mas faz fofoca? Então está no mesmo patamar, viu? Diante de Deus não faz diferença. Fala mal da tua igreja, fala mal do teu pastor, fala mal do teu irmão. Está juntinho, mesma coisa. Não pode escutar um segredo que quer contar para todo mundo. Está no mesmo nível. Isaías confessou, meu problema está nos meus lábios. Querido, onde é que está o meu problema? Onde é que está o teu problema? Fala para Deus nessa noite. Senhor, o problema é nos meus olhos. Fala para Ele. Senhor, o problema é minha mão. Não posso ver um negócio assim, um dinheirinho. Fala para Ele. Senhor, o problema está no meu pensamento. Rapaz, eu penso umas coisas podres. Jesus, tem misericórdia. Onde é que está o teu problema, querido? Qual é o teu pecado? Nessa noite, Isaías falou, Senhor, o meu está na boca, meus lábios. E o problema de Isaías era grave. Era grave. Problema nos lábios, querido. Quem convive com pessoas que têm problema nos lábios sabe do que eu estou falando aqui. Por isso que uma vez Jesus estava comendo lá, né, os discípulos e tal, comendo, chegou os fariseus, ô Jesus, aí teus meninos aí, ó, tudo porco. Os caras comem e não lavam nem a mão.
Jesus, acho que do jeito que estava comendo, continuou, que Jesus era assim mesmo, né? Ô Jesus, não vai falar nada não para esses rapazes, essa tua galera sem educação aí, ó. Jesus virou para aquela galera e falou o quê? Vocês não sabem de nada. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Às vezes você é todo higiênico, que deve ser mesmo, né? Lava a mão antes de comer, se pegar uma fruta, um legume, alguma coisa, lava bem antes de comer. Tem que ser assim também. Mas a preocupação não tem que ser só com o que entra. E com o que sai, você não se preocupa? Fala sem pensar, fere, magoa, decepciona, entristece as pessoas que estão perto de você. Quem sabe, queridos, temos alguns aqui no nosso meio igual Isaías. E às vezes, amados, deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes é questão de ser liberto mesmo, tá? Às vezes é coisa espiritual. Lembra que eu falei aqui da pessoa que não consegue escutar um segredo que tem que contar para alguém? Querido, às vezes isso é coisa espiritual. Precisa de libertação. Conheci uma pessoa que ela ficava com coceira, Jorge. Ao escutasse um segredo de alguém, enquanto ela não contava para alguém, e queridos, não tinha critério não, tá? Ela precisava santa, ela precisava falar para alguém. Não importava quem era. Ela tinha que contar. A famosa sabe da última? É assim. Cuidado, querido. Qual é o teu problema? Está nos lábios? Está nos olhos? Está na mente? Onde é que está o teu problema? Fala para Deus. Pastor, ele não sabe? É claro que sabe. Ele não sabia de Isaías? Sabia, mas ele quer ouvir. Ele quer que você externe, ele quer que você confesse. Amém, queridos? Vamos seguir por causa do nosso horário, porque ele diz assim: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Agora, sabe o que eu acho interessante aqui? A Bíblia é sensacional. Olha só como é que está a ordem. Isaías fala assim: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Aí depois ele segue dizendo assim, está ali no versículo: e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe por que a ordem não está invertida? Porque a ordem poderia ser essa. Isaías poderia falar assim: ai de mim, estou perdido, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Sou um homem de lábios impuros. Sabe por que a ordem não está invertida? Porque se ele falasse antes que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios, podia dar a entender que ele ia falar assim: é por isso que eu tenho os lábios impuros, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele ia querer transferir a responsabilidade do pecado dele para as pessoas que estavam ao redor. O que muitas vezes eu e você fazemos. Ah, eu não posso ser diferente, porque à minha volta todo mundo é assim. Querido, quem foi que disse isso para você? Eu sei que a psicologia fala que o homem ele é produto do meio, mas isso aí é guardado às devidas proporções. Jesus nos chamou para fazer exatamente o contrário. Jesus nos chamou para fazer, sabe o quê? Para tornar o meio produto do homem. Eu não posso ser influenciado pelo meio que eu vivo. Eu preciso influenciar. Você está conseguindo entender? É isso que eu aprendo aqui com Isaías. Ele não falou para Deus, Senhor, olha só, o Senhor sabe que eu tenho os lábios impuros, mas também, no meio do povo que eu habito, não tem como ser diferente. Não é assim que muitas vezes eu e você fazemos? Tentando nos desculpar? Tentando se esquivar da responsabilidade? Ah, eu faço assim porque todo mundo faz. Eu falo porque todo mundo fala. Então, se todo mundo pular do abismo, tu vai pular junto? Se todo mundo beber veneno, você vai beber veneno também? Você está conseguindo compreender? É isso que eu aprendo aqui com Isaías, meu amado, em nome de Jesus. Não transfere a responsabilidade, não. Assume a sua parte. Eu não sou assim por causa do povo, não. Eu sou assim porque é da minha índole mesmo. Foi isso que Isaías falou ali. Você está conseguindo entender? Agora vamos seguir aqui, queridos, porque eu quero terminar aqui no horário, porque ele diz assim, verso 6. Então, presta atenção que isso é muito interessante. Então, um dos serafins voou para... Mais uma vez, olha ali, queridos. Então, um dos serafins voou para onde? Para mim. Trazendo na mão
uma brasa viva, que tirara do altar como a tenaz, uma espécie de pinça, né, como está escrito ali. Agora olha aqui para mim, queridos. Suponhamos que Isaías estivesse no meio de uma galera. Como a gente está aqui hoje, nesse culto. Aí, de repente, o anjo vem com uma brasa viva e vai primeiro na direção só de Isaías, porque foi o que aconteceu aqui. Sabe por que esse anjo foi na direção dele? Primeiro, porque ele admitiu o pecado dele. Você quer ser liberto? Fica ligado que é assim que funciona. Ele admitiu o pecado dele. Segundo, ele confessou o pecado dele. Terceiro, ele demonstrou para Deus que ele não queria mais continuar praticando aquele pecado. Foi por isso que o anjo foi na direção dele. Olha para mim, igreja, que é a palavra de Deus para o teu coração. Sabe isso aí que está te prendendo? Sabe essa cadeia que você não consegue se desvencilhar? Esses laços aí que quanto mais você se mexe, parece que mais o negócio enrola? Se você ousar confessar para Deus nessa noite, matou o menino? Ô glória! Se você ousar confessar para Deus nessa noite, Ele vai na tua direção e vai te libertar. Você está conseguindo entender? Sabe por que muitas vezes não acontece com a gente? Porque a gente prefere esconder. Agir como se nada tivesse acontecendo. Faça isso não. Faça como Isaías fez. Confesse. Abra a tua boca. Fala para Deus, Senhor, meu problema é esse. Eu falo isso. Eu faço isso. Agora, ele demonstrou que ele não queria continuar. Porque se você reconhece o teu pecado, admitiu o seu pecado, confessou o seu pecado, mas está satisfeito com ele, está satisfeito com a situação que você está vivendo, você vai continuar assim. Me lembro uma vez, queridos, na empresa que eu trabalhava, tinha um senhor, que ele era muito escarnecedor, eu não gostava nem muito de parar para conversar com ele, ele tinha idade de ser meu pai, então tinha que até ter um certo respeito, né? Embora ele muitas vezes não me respeitava muito, mas eu até aliviava pelos cabelinhos brancos que ele tinha na época que eu era bem mais novo do que ele. Aí uma vez eu cheguei, tinha um rapaz que trabalhava com a gente, que era homossexual, gente boa, rapaz. Aí esse senhor, quando eu cheguei, falou assim: Jorginho, você tem que levar fulano para a tua igreja. Aí eu chamei o rapazinho e falei: fulano, chega aqui. Você está feliz com a vida que você está vivendo hoje? Ah, Jorginho, eu estou muito feliz. Eu falei, então, ele vai continuar assim, porque ele está feliz com a vida que ele está vivendo. Ainda que longe de Deus, não falei isso para ele não, tá? Estou falando agora para os irmãos, tá? Ainda que longe de Deus, vivendo uma vida totalmente, sabe? Mas ele estava feliz. Ele estava satisfeito naquela condição. Vai continuar. A mesma coisa comigo e com você, querido. Sabe por que muitas vezes você ainda não foi liberto? Porque de alguma forma você está satisfeito com essa condição. E vou falar uma coisa aqui que é muito mais grave ainda. Muitas vezes, queridos, fazemos algo que nós sabemos que não agrada a Deus, fazemos algo que não nos edifica, não nos abençoa, só atrapalha o nosso relacionamento com Deus, mas de alguma forma nós ainda gostamos. Que isso, pastor? Mas isso é pecado que o senhor está falando, a gente gosta. Querido, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, sem querer escandalizar ninguém. Pecar é gostoso. Pecar é gostoso. Só tem um probleminha. É gostoso só assim, ó. Só um pouquinho. Geralmente no momento. Agora o que vem depois é que é muito complicado. A culpa, o remorso, quando vem o arrependimento. Você está conseguindo entender? É isso que eu aprendo aqui com Isaías.
Isaías demonstrou insatisfação com a situação dele, por isso que o anjo voou na direção dele. Agora olha só o que aconteceu com ele, já estamos encerrando. Diz assim o verso 7, com a brasa tocou a minha boca. Então olha para mim aqui, depois que Isaías confessou o pecado, admitiu que ele não queria continuar daquele jeito, primeira coisa que aconteceu com ele, a brasa tocou, Isaías foi tocado por Deus. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite em nome de Jesus. Sabe por que muitas vezes entramos e saímos da igreja, entramos e saímos, entramos e saímos, entramos e saímos, e não sentimos a presença de Deus, não sentimos o toque de Deus na nossa vida? Falta confessar pecado. Falta verdadeiro arrependimento, abandono. A Bíblia diz que Isaías foi tocado por Deus, aí diz assim, verso 7, tá? Com a brasa ela tocou a minha boca e disse, eis que a brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada. Olha para mim aqui. Isaías recebeu um toque de Deus. Isaías foi liberto. Está ali. A sua iniquidade foi tirada. E por último ele diz assim, e o seu pecado perdoado. Isaías recebeu um toque de Deus. Isaías foi liberto. E Isaías foi perdoado. Quem sabe nessa noite, eu estou dando a expressão quem sabe para não ser mais direto, porque eu sei. Nessa noite tem pessoas aqui que estão precisando disso. É uma palavra de libertação mesmo, querido. Você está precisando ser tocado. Há muito tempo, pastor, há muito tempo que eu não sinto um toque de Deus. Você está precisando de libertação. Está precisando de libertação. Confessar o pecado. E lutar para abandonar. E eu vou ser bem claro, querido, bem claro. E não se preocupe com o ibope da mensagem, que eu não estou preocupado com isso. Mas nessa noite, eu preciso fazer isso. Você que entende que tem algo na sua vida que tem atrapalhado o teu relacionamento com Deus, que você quer ser liberto. Eu queria que você ficasse de pé, que eu quero orar por você agora. Glória a Deus. Que Deus abençoe os corajosos. Vou dar um tempinho para mais alguém levantar. Não precisa falar para mim, nem confessar para ninguém, não. Fala para ele agora. Senhor, é isso. O Senhor sabe que eu estou apresentando ao Senhor. Queridos, eu também tenho. Eu tenho na minha vida algo que eu luto 24 horas por dia. Aí sabe quando você pensa que, pô, agora eu estou legal. Sabe como é que é, Nilton? Pô, esse negócio aí eu já venci. O negócio parece que volta com mais força, Lucas. Ó, Jesus tem misericórdia. Eu pensei que já tinha destruído esse negócio. Eu também tenho coisa na minha vida que eu preciso ser liberto. Quem está falando para você é um dos pastores dessa igreja. Não tem problema nenhum com isso não, querido. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você que ficou de pé nessa noite, eu profetizo libertação na tua vida em nome de Jesus. A partir de hoje, pode receber que é de Deus, querido, que eu vou falar para você. A partir de hoje, a tua vida espiritual nunca mais vai ser a mesma. Porque eu não pedi você para levantar para receber a chave de um carro, a chave de uma casa nova, para receber uma bênção, para receber uma vitória. Eu pedi para você se levantar se você entende que você precisa ser liberto. Então, muito mais do que eu, Deus se agrada disso. Deus se agrada dessa sinceridade, querido. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer na tua vida para a gente encerrar? O verso 8 diz assim, bota o 8 por favor, Cris. O que é que diz o verso 8? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós?
Eu respondi, Isaías bateu no peito e disse assim, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Sabe o que Isaías estava dizendo? Aleluia. Senhor, eu já fui liberto. Agora pode usar a minha vida, para através da minha vida o Senhor libertar outros. Senhor, eu já tive uma experiência contigo, agora pode usar a minha vida, para através da minha vida outros terem também uma experiência contigo. Porque é assim que funciona, queridos. Primeiro eu preciso ter, por isso que Jesus disse assim, olha, vinde a mim, vinde, todos vós que está cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Não foi assim? E aí depois de tratar com eles, ele disse, agora sim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, Senhor. Talvez uma mensagem que não traga muito glamour. É uma mensagem que, de repente, se postada na internet, não vai receber muitos likes, muitas curtidas. Porque nós não queremos falar de libertação, Senhor. Nós queremos ostentar uma vida de libertos, que na grande maioria das vezes é apenas de aparência, Senhor. Quantos de nós dizemos estar libertos, mas na verdade ainda estamos aprisionados por uma série de coisas que nos atrapalham de caminhar, atrapalham o nosso relacionamento contigo, Senhor. Paizinho, mas nós estamos nessa noite dizendo para o Senhor que nós não queremos mais continuar vivendo assim, Senhor. Nós queremos abandonar tudo isso, Senhor, que nos atrapalha. Nós queremos caminhar livres. Nós queremos caminhar libertos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo que está sendo apresentado agora pelos teus filhos nessa noite, cada uma cadeia, cada uma prisão, cada um cativeiro, que caia agora em nome de Jesus. Que seja agora aniquilado, destruído, arrebentado na autoridade do teu nome, e que o teu povo seja liberto para a glória do teu nome, para o teu louvor, Paizinho. Vem libertando o teu povo, seja de algum costume, seja de alguma atitude, seja de algum vício. Meu Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe. Liberta hoje, Senhor, o teu povo. Vai tirando, Senhor Deus, vai dando a cada um deles a força de vontade de não voltarem para o mesmo erro. Quando receberem novamente aquele convite para voltarem a fazer, Senhor, dá força para que eles digam, não, eu não quero mais, eu já fui liberto. Aleluia. Opera, Senhor Deus, o teu milagre nessa noite, na vida de cada um dos teus filhos. Obrigado, aleluia. Obrigado não por aqueles que serão, mas por aqueles que nessa noite já foram libertos pelo poder do nome de Jesus, pela tua presença gloriosa nesse lugar. Nós te louvamos, Paizinho, e te agradecemos, aleluia, porque estamos livres, declaramos que estamos livres, porque a tua palavra diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E tomamos posse da tua libertação nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Aplauda ao Senhor, querido, porque agora você está livre, aleluia. Não esqueça, você está liberto, não volte mais, não se deixe aprisionar mais, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Faz assim com a sua mão que eu quero te abençoar. Senhor, obrigado por essa noite maravilhosa, noite de bênçãos, noite de libertação, Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e o amor, aleluia, e as incomparáveis consolações do Espírito Santo, seja com todos aqueles que já estão libertos pelo poder do nome de Jesus nessa noite. E todo o povo de Deus receba e diga, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.